Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos começando mais um programa O Espírito da Letra. Como é bom falar das obras de André Luiz, não é? Já fizemos isso com o Nosso Lar, com os Mensageiros, estamos trabalhando agora o livro Missionários da Luz. Na semana passada, nós vimos sobre a influenciação, sobre aqueles que estavam na casa espírita, depois do trabalho, que saíram dali e encontraram na rua aqueles seres espirituais que os acompanhavam e que não puderam entrar na casa espírita. Agora, no programa de hoje, nós vamos observar o ensinamento muito importante a respeito da oração. Muitas pessoas têm o hábito de achar que a oração é uma panaceia, uma coisa sem valor, sem efeito. Mas nós vamos ver o que André Luiz fala a respeito da oração. Logo no começo do capítulo, André Luiz está surpreso, porque ele está pensando assim: eu fui médico na Terra, eu fiz muitos diagnósticos a respeito de muitas doenças. É o começo do capítulo, você vai ver, eu estou apenas contando o texto, não vou ler o texto dessa parte. Ele está falando que ele sabia quando uma pessoa tinha uma inflamação, quando tinha uma infecção, quando ela estava com difteria, o que ele aplicava, que remédio ele colocava na terapêutica daquele paciente. Ele estudou profundamente todas estas patologias e para cada tipo ele identificava um tratamento específico. Mas agora ele estava diante de um rapaz, aquele mesmo que na reunião mediúnica tinha toda a área genital coberta por minúsculas larvas espirituais, vibratórias, corpúsculos que estavam ali devorando até a parte das vibrações das células sexuais. Como trabalhar isto? Esta era uma doença diferente. E agora no texto, você vai acompanhar ele explicando exatamente isso. Diante de mim, à nossa frente, caminhava um rapaz, um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, ele era um paciente em condições muito graves. Percebiam os parasitas escuros. Observava-se nele a desesperação interior diante do assédio incessante. Não haveria remédio para ele? Porventura ele estaria abandonado e era mais infeliz do que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar as suas dores terríveis, que se manifestavam de maneira semelhante a uma angustiosa e permanente inquietação? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, diminuindo-lhes os padecimentos atrozes. Eu mesmo não ignorava os esforços constantes da nossa colônia espiritual a fim de atenuar os sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior. Mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, um instrutor generoso que me seguia, eu observava um companheiro encarnado que estava lutando diante de singulares viciações. Veja só como André Luiz está perplexo, como ele fala a respeito de dores que ele observa, que são enfermidades, que causam angústias, como qualquer doença da carne, mas que ele não sabe como medicar. E Alexandre, que está com ele, observa o seu estado. E então, na sequência do texto, nós vamos ver esse diálogo entre o professor e o aluno, o aprendiz. Vamos lá. Como? Por que fatores nós poderíamos ministrar o socorro indispensável? Perguntava André Luiz. E, naturalmente, novas reflexões me ocorriam rápidas. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Esses micróbios atacariam a alma, fora da carne?
Quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, por certo havia eu sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde está o remédio salutar? Onde está o alívio para tantas angústias? Percebendo a minha situação e revelando o paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro e esclareceu. Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa você a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos vivos, dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela a sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das trocas magnéticas de baixo teor, de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e de penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Mas então, ouvindo isso, eu perguntei, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. E Alexandre respondeu, sem dúvida. Quando compreendemos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Entretanto, disse André respondendo a ele, essas novas descobertas na região microbiana me horrorizam. Que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo nós temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos, os remédios de vários sistemas curativos, mas aqui, como fazer? Alexandre sorriu pensativo e falou depois de uma pausa mais longa. Conforme nós verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência ou a superioridade da fé nos processos da medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas doenças no homem não são integralmente destituídas de razão. Sem dúvida, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói, e diariamente, como nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifico a surpresa dos seus raciocínios, André, diante da paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é muito vasta. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas doenças da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos forçados a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo e até a plena aceitação desta verdade, com suas aplicações, de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Olha que coisa interessante. Quantas coisas nós já aprendemos neste pequeno trecho
André Luiz fica surpreso. Essas realidades do mundo espiritual começam a... Como tratar dessas criaturas? E vocês viram que as orientações de Alexandre realçam exatamente a importância do padrão mental. Ele fala aqui de forma clara que a nossa mente cria matéria. Nós estamos submetidos a todo um processo de envenenar-nos ou medicar-nos, de acordo com o que nós pensamos. Porque esta ação, e nós vimos a epífise lá no capítulo 2, como uma glândula da vida mental que abastece todas as outras formas de vida do nosso organismo, todas as outras glândulas, ela comanda todo o concerto orgânico. Se nós utilizamos negativamente, se nós temos comportamentos mentais desregrados, desajustados, viciados no mal, nós estaremos abastecendo todo o nosso organismo de coisas ruins, de coisas más. E esta se tornará o ambiente, a ambiência na qual todas estas formas de vida, esses micróbios psíquicos, continuam a seguir com o ser, mesmo depois que o corpo morra. Você viu o que Alexandre fala? Você viu o que Alexandre diz? Que quando o corpo morre, isto não impede que os espíritos continuem com essas doenças do outro lado. E do outro lado, eles se unem, os que são iguais, os que têm afinidades, nesta troca, nessa permuta negativa. E passam a viver em ambientes inferiores, em lugares torpes, em zonas inferiores na área vibratória da Terra, aonde eles estão afinizados e trocando essas experiências. Puxa vida, quanta coisa, não? Olha, nem imaginava que a alma podia carregar essas bactérias com ela para o outro lado da vida. Tem muita coisa que a gente nem imaginava. Já li esse livro umas 5 vezes, mas eu nunca percebi esses detalhes. Este é dos livros mais reveladores de André Luiz. Por isso que o nosso programa se chama O Espírito da Letra. Por detrás da letra, você vai entender quantas revelações maravilhosas nos ajudarão. Nós vamos fazer nosso primeiro intervalo. No próximo bloco, vamos continuar com as explicações de Alexandre e as elucidações sobre como tratar essas doenças antes da morte, tá bom? Fique aí, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta. Hoje o estudo do livro Missionários da Luz, no capítulo 6º, sobre a oração. Nós vimos no bloco anterior que Alexandre explica que todos os nossos pensamentos produzem matéria. E essa matéria é essencialmente plasticizante. Ela se exterioriza de nós, ela toma forma. E nos explica que as células do nosso corpo, elas obedecem às nossas ações mentais e elas são mantidas, sadias ou doentes, em decorrência da nossa postura. Agora, André Luiz fica surpreso. Como nós vamos tratar dessas enfermidades? Como nós vamos dar um alívio para pessoas que sofrem destas coisas? E então agora, na sequência, nós vamos ver como que Alexandre explica para André a terapêutica. Porque ele falou um pouquinho agora no final do bloco passado, ele lembrou da religião, da fé, das maneiras de elevação do espírito de todos os tempos, que a humanidade sempre buscou. E que atualmente, em alguns lugares, elas são consideradas coisas místicas ou coisas sem valor. Mas vamos entender agora o que Alexandre quis dizer quando referiu-se à fé. O texto nos está elucidando. Vamos a ele. Entendendo-me a estranheza, Alexandre indicou aquele rapaz que nós seguíamos e que se dispunha a penetrar na sua casa, no seu reduto doméstico, depois de pequeno percurso a pé.
E Alexandre disse: existem, André, diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em diversas direções. Mas, para fornecer a você uma demonstração prática, vamos visitar o lar desse nosso amigo. Você vai conhecer o mais poderoso antídoto contra o vampirismo. Eu, curioso, observei que as entidades infelizes que acompanhavam o rapaz mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia a elas de acompanhar a vítima para dentro de casa. E Alexandre, vendo esta situação, me explicou: André, naturalmente você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Fronteiras vibratórias. A oração. E André confirma, sim, eu já observei experiências dessa ordem. Alexandre, então, continua dizendo: aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. O rapaz lá não era muito boa coisa, você viu já, não é? Você viu que ele já tinha lá seus hábitos, ele vivia no meretrício, ele tinha ações inferiores na sexualidade, a mente estava lutando para sair disso, mas ele não conseguia. Mas ele era casado com uma moça e essa moça morava naquela casa. Só que as entidades que perseguiam o carinha não entravam ali. O rapaz entrava e os espíritos ficavam para fora. Agora, então, Alexandre com o André entram. E enquanto o amigo encarnado, o rapaz, se preparava para dormir, Alexandre me explicava o motivo da sublime paz reinante entre aquelas paredes humildes. Prestem atenção agora no conceito do lar. Você que está em casa, você que tem uma família, você que se preocupa em limpar, fazer higiene, pintar as paredes, melhorar com móveis novos, veja o conceito de lar que os espíritos têm e veja como você pode também ornamentá-lo com valores positivos. Vamos ao texto. O lar, disse Alexandre, não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas, de que seu espírito se nutre, se alimenta. A moça. É a moça, aquela esposa dele. Ela tinha uma elevação natural, que se mantinha ligada a Deus, aos bons espíritos, aos bons fluidos, e ela se abastecia disto e ela multiplicava isso para casa. André, continua dizendo o texto, achava-se eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. O rapaz agora penetrava o quarto modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre pegou a minha mão como um pai, encaminhou-se até a porta, que havia se fechado sem ruído, porque o rapaz entrou no quarto, fechou a porta para não acordar a esposa. E Alexandre, o espírito, junto com André Luiz, ao invés de também passar pela porta, eles que podiam, chegou à porta, como diz o texto, olha, e toque, 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 toque. Bateu de leve, como se nós estivéssemos em um santuário que não devíamos penetrar sem um religioso respeito. Uma senhora muito jovem, uma alma, um espírito,
muito jovem, em quem eu percebi imediatamente a esposa do nosso companheiro, que estava dormindo, estava desligado do corpo físico, nos momentos do sono, veio atender a porta e saudou o instrutor com afeto. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, ela disse jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem, entrem. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, o rapaz colocava-se sob os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Contemplei o quadro formoso e santificante. O leito do casal rodeava-se de intensa luz. Observei os fios tênues de energia magnética ligando a alma de nossa nobre amiga ao seu corpo físico deitado na cama de maneira plácida. E, olhando para o nosso instrutor, a moça, em espírito, disse-me: desculpem-me, eu preciso atender agora aos meus deveres imediatos. E o orientador, com ternura de um pai que abençoa, disse a ela: esteja à vontade, Cecília. Passamos aqui tão somente para visitá-la. Cecília, que era o nome da moça, beijou as suas mãos e pediu: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Não é? Quantas pessoas pensam que estão sozinhas? Quantas pessoas pensam que na casa, o quarto, a sala, a cozinha, ali não tem ninguém, não tem nenhum protetor, não tem nenhum amigo? E você vê como o mundo espiritual respeita os ambientes nos quais as pessoas que estão ali inseridas também se respeitam. O rapaz, como nós dissemos, ele não havia atingido ainda o estado de maturidade espiritual que fosse capaz dele próprio cuidar das suas vibrações. Estava sendo vitimado pelo vampirismo, estava recebendo a perseguição de entidades que se afinizavam com ele. Não seria nem a palavra perseguição correta, seria a companhia. Porque espíritos que estão conosco, geralmente estão conosco porque nós os atraímos, porque nós desejamos. Mas esses espíritos não conseguiam penetrar acompanhando como um cortejo que segue o seu líder, o rapaz para dentro da casa, porque lá havia um espírito enobrecido pela oração. Não era uma santa, não era uma mulher que não fazia sexo, não é uma mulher que passava o dia inteiro na igreja, coberta de panos, como muitos imaginam. Não. Era uma moça que naturalmente tinha carinho, que mantinha um relacionamento íntimo com o seu companheiro, mas que sabia a importância de manter a família protegida por boas vibrações, por bons sentimentos. E graças a isto, ela emitia uma vibração tão poderosa que tudo no lar se mantinha em paz. Ela não era dessas histéricas que brigam porque quebrou um copo. Ela não era dessas malucas que acham que a casa é um altar para vaidade, para demonstrações de grandeza. Ela não agia como alguém vulgar ou volúvel que prefere tão somente as belezas de espelhos, de vasos, de porcelanas e esquece de cultivar a beleza da alma. Não. Ainda que ela pudesse ter a casinha humilde com os seus caprichos de mulher, o vasinho, a roupa de cama limpa, um enfeite, um quadro na parede, ela não era escrava disso. Ela estava vivendo para construir na família um ambiente adequado para todos, inclusive para ela e o marido, que é mais inferior do que ela. Quantas pessoas padecem nas relações familiares porque estão unidas a companheiros ou companheiras que são inferiores do ponto de vista evolutivo, que são pessoas grosseiras, que não tiveram escola, que não tiveram educação familiar,
que vieram atiradas pela vida nessas contingências, e ao invés dessas pessoas que estão com eles manterem o seu próprio padrão, elas se deixam contaminar pelo mal e se tornam ruins também. E amargam, e agridem, e ofendem, ao invés de entenderem que dependerá destas posturas amorosas o equilíbrio e a melhora da outra parte, com o amparo dos bons espíritos, como é o caso de Alexandre, que até para entrar vibratoriamente no quarto, ele que não precisava fazer isso, ele bate, como se estivesse pedindo: alguém que está aí dentro pode nos atender, respeitando o amparo do mundo espiritual e a alcova onde o casal se mantém na sua intimidade. E a moça, a Cecília, entendendo que agora ela precisava cuidar do marido que estava chegando, como um encarnado que vai dormir, pede: olha, não esquece de deixar os seus benefícios para nós. Ah, vamos ver que benefícios são esses? Então, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz, hoje o capítulo 6, a oração. No bloco anterior nós vimos que eles foram até a casa daquele rapaz com problemas na área da sexualidade, vampirizado por essas forças inferiores que eram micróbios vibratórios e também por espíritos que acompanhavam e que se alimentavam disto. Por isso eles chamam de vampiros. Não é porque tem um dentão assim e vai sugar o sangue da pessoa. Não, é porque eles sugam energias, essas forças que as pessoas produzem. Porque o pensamento cria matéria. Sabiam disso, não é? Aprendemos aqui. Veja só. Agora eles estão conversando com a Cecília, a esposa do rapaz. Ela pede, agora que ela vai cuidar do marido que está chegando, apesar dela estar dormindo no corpo físico, ela pede licença e solicita que o mentor, Alexandre, deixe os benefícios dele no ambiente, através das suas vibrações. Vamos acompanhar agora o texto na continuidade deste capítulo. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. E enquanto ele se mantinha ali insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa, em espírito, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira. E no mesmo instante, o rapaz, o marido, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu colo espiritual, em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos elevadas, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervor e em prece. Luzes sublimes cercavam-na integralmente, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem ela parecia amar infinitamente. André Luiz está ouvindo, vejam só que interessante, está ouvindo o que ela está pedindo mentalmente. O marido deitou-se, ela em espírito se acerca dele com muito afeto, coloca o seu corpo como se estivesse acariciando a cabeça de um filho no colo e ora pelo companheiro, pedindo a Deus que ele possa fortalecer-se, que ele possa vencer as suas lutas. André Luiz está comovido com aquele carinho, com aquele enternecimento. E ele diz, comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração de Cecília se transformara num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a velocidade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos
penetravam o organismo do rapaz em todas as direções e muito particularmente na zona do sexo, onde identificara eu tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa nessa área, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto, estes do vampirismo devorador, não permaneciam sem fazer nada. Não, eles lutavam desesperados contra os agentes luminosos. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdeu aquela expressão de angustioso cansaço. Agora demonstrava-se calmo e gradativamente, cada vez mais forte e feliz, nesses momentos em que ele estava vivendo isto. Restaurado em suas energias essenciais, ele devagarzinho abraçou o corpo da esposa amorosa, que se conservava maternalmente ao seu lado, e adormeceu jubiloso. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações quando o instrutor me chamou delicadamente, trazendo-me para fora do quarto. E ali fora falou comigo. Você já observou o quanto devia, André. Agora poderá extrair as próprias ilações. E eu então retruquei. Sim, estou assombrado com o que vi. No entanto, eu gostaria de ouvir do senhor as considerações esclarecedoras. E o orientador prossegue dizendo, não tenha dúvida, a oração é o mais eficiente antídoto contra o vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem é disco de fácil repetição no aparelho da mente. A prece é vibração, energia e poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e nos coloca em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, diz Alexandre, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. E depois de breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento. E você, André, não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, provenientes do elemento rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e aqueles de várias expressões, emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Você já tinha pensado nisso, você que nos assiste? Que nós estamos sendo bombardeados constantemente por bilhões, por trilhões, como você vai ver no próximo bloco, trilhões de raios, de todos os tipos. Que coisa mais linda, não é? Você entender que a oração é o fenômeno pelo qual um encarnado pode concentrar-se, assimilar raios e emitir raios. Emitir coisas luminosas
na direção daqueles que nós amamos, daqueles que nós não conhecemos, mas nos incomodamos pela sua felicidade. E então, quando você descobre isto, cada vez que você pensa numa pessoa ruim, com raiva, ao invés de estar emitindo raios positivos, você está desfechando pedradas, você está mandando flechas, mandando petardos explosivos que vão destruir, que vão aumentar o antagonismo. Mas quando você compreende este processo, quando você que está aqui sabe que aquelas pessoas estão com você para que você possa dar algo de bom, você pode emitir um pensamento de nobreza, mesmo que seja na direção de pessoas que feriram a sua emoção. Mesmo que seja para pessoas difíceis de você lidar. Na nossa instituição nós já fizemos esta experiência. Certa vez, nós pedimos aos que estavam assistindo a palestra que por uma semana, por 10 dias, pensassem em alguém muito difícil na sua vivência. E por uma semana, por 10 dias, orassem todos os dias por ela com amor. Não por qualquer jeito, não de qualquer jeito. Com unção. Envolvesse mentalmente essa pessoa em uma vibração amorosa, em algo bonito, uma luz. Você mentalizasse uma luz, fazendo aquela pessoa ser feliz. Todos os dias, 1, 2, 3 vezes. Quantas vezes a pessoa se lembrasse. E então, depois, você, dizia eu, vai analisar se houve ou não alguma modificação. Quando passou uma semana, na mesma atividade da nossa casa, que foi a palestra da quinta-feira, eu pedi para os que estavam naquele dia e que tinham estado uma semana antes e que tinham feito essa experiência, que levantassem a mão se tinham notado alguma mudança positiva naquelas pessoas difíceis. E olha, naquela ocasião, nós contamos mais de 15 pessoas que, tendo orado por aquele parente, por aquele conhecido, por aquela pessoa, por aquele chefe, dessa maneira, emitindo boas vibrações, fazendo o pensamento envolver a criatura em boas coisas, mais de 15 pessoas notaram que aquela pessoa teve um comportamento diferente. Mudou alguma coisa. Falou bom dia, nunca disse bom dia para mim. Perguntou como eu estava. Me trouxe um café sem eu pedir. Foi mais dócil comigo. Nós tivemos professoras com alunos problemáticos, que naturalmente os professores são heróis da educação, porque ganham mal, tem que tratar com filhos sem educação, com pais sem educação. Mas professores que às vezes têm um aluno problemático, às vezes não querem mais saber de tentar nada com ele. E esquecem de orar. E professores que fizeram isso com os alunos problemáticos disseram: nossa, vocês não imaginam, aquele aluno que era um terror, nossa, tá um santo essa semana. Não sei o que aconteceu com ele. Vem, me obedece, me escuta, não preciso gritar. Para você ver. Como? Não é só a Cecília com o marido problemático. Qualquer um de nós é capaz de emitir uma ação luminosa, e esta ação, como um raio que equilibra, que ajuda a combater as forças inferiores da escuridão, altera a disposição, o ânimo daquelas pessoas com quem nós convivemos. Vocês estão vendo quantas coisas efetivas, quantas coisas que, se você fizer, produzem efeito na sua existência, como é o caso da Cecília em relação ao seu marido. Que, olha, é surpreendente como nós ainda estamos vivendo situações de conflito pelo simples fato de não estarmos orando, porque a oração, como você viu, é o maior antídoto contra o vampirismo. Seja de pequena dimensão, seja o vampirismo de entidades como nós, já sem o corpo. No próximo bloco, nós vamos continuar a estudar a parte final do capítulo 6, a oração. Espero você, não saia daí.
Olá, estamos de volta com a última parte do capítulo 6, a oração do livro Missionários da Luz. Surpreendente, sobre todos os aspectos, o que nós estamos aprendendo com André Luiz neste capítulo. Nós vimos então como foi que Cecília, a esposa do rapaz, utilizando a vibração amorosa, a prece, auxiliou o companheiro que ia dormir a encontrar serenidade, a encontrar paz, a encontrar um alívio para seus tormentos. Ela já está dormindo, mas em espírito está cuidando do companheiro. E é o efeito poderoso que a oração confere àqueles que estão querendo fazer o bem, usando-a como ferramenta, que é de surpreender. Agora, nós vamos ver no texto, na parte final, o que André Luiz fala a esse respeito. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu, após um ligeiro intervalo, dizendo: e as emanações de natureza psíquica que envolve a humanidade, proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra, já pensou nelas? Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial, é reservatório de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradualmente em foco irradiante de energias de Deus, de energias da divindade. Você já pensou isto? Em você ser foco irradiante, foco que por você Deus se manifeste, por aquilo que você emita, pela energia que você ofereça, generosa, carinhosa, amorosa? Já pensou nisto? Ah, você sempre viu a reza como repetir o Pai Nosso decorado, não é? Como rezar a Ave Maria, como ficar repetindo palavras ou fazendo gestos. Mas não é isto. Por isso que tem muita gente que reza e não sai do lugar, não muda nada. Vamos ver o conselho ainda do instrutor. Essas elucidações de Alexandre calaram-me profundamente no ser. Chegaram lá no mais profundo. Mas, desejando, contudo, certificar-me quanto a um outro pormenor dessa sublime experiência, eu perguntei: bastará, senhor, bastará, Alexandre, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Alexandre sorriu e respondeu: o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Ela é a boa alma. Para o seu marido, significa o acréscimo de misericórdia, que deverá anexar em definitivo ele ao próprio patrimônio da sua personalidade através de seu esforço pessoal. Recebendo o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe. Por quê? Inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Não é só a Cecília
que é candidata ou que consegue ser esta representante da divindade na terra. O marido também. Ele precisará aprender a ser assim. Como nós precisaremos não ficar dependendo de passe no centro espírita, de hóstia na cerimônia católica, de bênção ou de unção nos templos evangélicos, da reza dos outros. Nós precisaremos aprender a ser aqueles que se capacitam pelos esforços, pela purificação interior, pelo reequilíbrio de nosso pensamento, de nosso sentimento, a não precisarmos dar trabalho para os espíritos, para os nossos amigos, para aqueles que nos amam. E aprendermos a nós mesmos, consertar os nossos equívocos, limpar o pensamento das coisas ruins, porque nós todos fazemos coisas erradas, é natural. Nós todos temos equívocos, nós todos tropeçamos. Agora, é importante saber que o nosso pensamento cria matéria, que se nós fixarmos a matéria mental naquelas coisas ruins, nós não sairemos disto. Ao contrário, nós adoeceremos a matéria física com a doença da culpa, se nós ficarmos apenas presos à culpa. O que o instrutor está dizendo é que o rapaz, é claro, vai beneficiar-se com os benefícios que a esposa está transferindo a ele, mas quem é a fonte é a esposa. O rapaz precisa também aprender a desenvolver-se. E enquanto ele está recebendo, é um acréscimo da misericórdia. Quando Jesus curava, para uns ele dizia, vai que a tua fé te curou. Mas para outros ele dizia, vai e não tornes a pecar para que coisa pior não te aconteça. Você não está bom ainda, tem coisa para você fazer. Não pense que agora que você não está mais doente, você já ficou bom. Não, a doença está invisível para você, mas está na sua alma, na sua fraqueza. Não peques novamente. Este capítulo é riquíssimo. Nós vamos inclusive voltar aqui em alguns trechos nos blocos anteriores. Vamos relembrar. Veja só, o capítulo 6. Toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Você pensa mal de alguém? Pensa. Então, você está pensando matéria. E este mal está sendo endereçado. Esse mal tem uma forma. Esse mal vai chegar àquela pessoa. Está pensando bem? Este bem vai ter uma forma, vai ter uma luminosidade, vai gerar um benefício e vai estar endereçado àquela pessoa para quem você está vibrando. Está pensando na humanidade como um todo? Está poluindo a humanidade ou está limpando-a com bons pensamentos? Nós é que definimos isto, pelas informações dos espíritos. Vai chegar o tempo em que a ciência médica vai perceber que cada célula física é instrumento de uma determinada vibração mental. Eu não sei, eu tô triste, eu tô abatido, eu não aguento, essa vida tá difícil, como eu sofro. Se você só ficar pensando nisso, essa mente vai plasmar doença e as células começam a se abastecer de doença e você que não estava doente vai ficar. Porque as células se alimentam da matéria mental que nós emitimos. Se você é negativo, se você é pessimista, se só pensa em desgraça, sua vida vai tornar-se uma desgraça. Não precisa de desgraças externas. A sua própria desgraça mental vai desgraçar você. Mas veja só quantas outras coisas. O lar, esse é onde você mora, seja por empréstimo, seja por aluguel, seja como casa própria, o lar. Não é somente a moradia dos corpos. O lar é a residência das almas. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, se converte em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais para aqueles que vivem nele. O rapaz não havia ainda se melhorado, mas a esposa mantinha, como jovem cristã sincera, mantinha a tranquilidade da família, a tranquilidade da casa, com a sua presença e pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas do seu espírito, com as quais ele também se abastecia. Uma única pessoa pode equilibrar toda a família.
Mas onde só há gente descabeçado, onde só há gente desequilibrada, não adianta rezar com a boca, não adianta rezar com as palavras. Vejam só a ação luminosa da oração sobre os corpúsculos vibratórios que estavam corroendo as forças sexuais do rapaz. A cromatina, porque a mente do rapaz abastecia a região genital, a região sexual dele, de vibrações tão densas que as entidades encontravam ali o ponto fraco para exatamente abastecerem-se também. E quando a moça estava orando em favor do equilíbrio do seu companheiro, ela que o amava, ela não está acordada, ela está fazendo isso em espírito. A sua oração vibrando assim, como luz, permite que essas luzes recaiam sobre estas áreas comprometidas e combatam aquelas vidas horripilantes que estão na região genital do rapaz, fazendo com que ele sinta alívio, com que ele se sinta conforto e possa transmitir-se também em relação à sua companheira que está dormindo, com um gesto de carinho. Carinho gera carinho. Pode demorar, mas, como diz Alexandre, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Ore na sua casa pela esposa difícil, pelo marido difícil, pelo filho problema, pelo aluno com debilidades na disciplina, pelo patrão arrogante. Ore com amor por essas pessoas. E você verá que só isto poderá fazê-los melhorar. Não que vai melhorar depressa, mas vingar-se mentalmente, desejando que sofram, desejando que se tornem doentes, isso não vai melhorar a relação sua com eles. Bilhões de raios cósmicos por minuto, trilhões de raios cósmicos por segundo chegam sobre todos nós, de todas as partes, e nós emitimos. Então, lembre-se, você é uma fonte. Você recebe e você multiplica. Que você receba raios de diversas naturezas, não há problema, porque cada um emite como pode. Mas que você emita apenas raios luminosos, isso diz a respeito do seu caráter. Isso diz a respeito de quem você é como espírito. Isso diz a respeito de quão divina é a sua vida como um pedaço de Deus na Terra. Você se torna uma fonte da divindade. Lembre disso quando for xingar alguém. Deus xingaria alguém? Lembre disso quando for passar a perna em alguém. Deus enganaria alguém? Lembre disso quando você puder fazer o bem e escolher fazer o mal. E pergunte, Deus faria isto? Não faça. Você é filho dele. Você é herdeiro de Deus. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho e até o próximo programa, O Espírito da Letra. Muita paz.